Olá, meus amados, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: existe quantos tipos de morte mencionado na Bíblia? Quantos tipos de morte a Bíblia menciona? Mas antes de entrar nesse tema, eu preciso pedir ao meu irmão e à minha irmã que se inscreva em nosso canal no YouTube. Logo abaixo do vídeo tem a palavra se inscrever. Se inscreva, toque na palavra se inscreva em nosso canal. Do lado tem um sininho, que é o sininho das notificações, para que todas as vezes que a gente envie um vídeo para esse canal, você seja notificado aí no seu aparelho, amém? Também compartilhe nossos vídeos, né? Eu tenho vários vídeos aí no canal, muitos vídeos apologéticos, vídeos de ensinamento bíblico, muitos vídeos, como por exemplo, se Jesus é Deus, né? Eu dou uma explicação sobre se Jesus de fato é Deus, o que a Bíblia fala, Jesus é Deus. Também Adão morreu no dia em que ele pecou, né? Porque o próprio Deus vai dizer: Adão, no dia em que você comer desse fruto, né, do bem e do mal, certamente morrerás. No dia em que comer. Adão morreu no dia em que comeu do fruto. Tem muitos vídeos acerca do véu, né? Se a mulher cristã deve usar o véu, é obrigatório o uso do véu na igreja. Tem muitos vídeos sobre a Trindade, como entender a Trindade, né? Como é isso, a unidade da Trindade, né? Como explicar a Trindade. Então, tem muitos vídeos em nosso canal, né? Existe quantos tipos de céu, quantos céus a Bíblia fala, aonde fica o inferno, e muitos vídeos que estão em nosso canal. Você que quer aprender mais da palavra de Deus, que quer adquirir mais conhecimento para o seu ministério que Deus te deu, né? Então, veja os nossos vídeos que estão logo abaixo aí. Você vai ver vários vídeos que eu publiquei, compartilhei aí no meu canal, amém? E não se esqueça de compartilhar para os seus amigos, para pessoas que também têm a curiosidade de aprender a cada dia mais da palavra de Deus. Bom, existe quantos tipos de morte mencionado na palavra de Deus? A primeira morte que eu quero falar é a morte física, é a morte carnal, é aquela morte que todo homem vai passar, né? A morte do corpo, que é também chamado de morte física. O que é a morte física? É a separação da alma e do espírito do corpo. Quando a alma e o espírito se separam do corpo humano. Quando isso acontece a morte física. Amém? Que está lá também registrado lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, vai falar da sentença que Deus deu a Adão por ter comido do fruto proibido, né? Quando Deus vai sentenciar Adão, Deus vai dizer para Adão: Adão, por ter comido do fruto proibido, do pó tu foi feito, e do pó você vai retornar. Falando para Adão acerca da morte física, né? Que é uma morte que todos nós também passamos quando o nosso espírito e nossa alma se separam do nosso corpo. Acontece a morte física, ok? Temos também a segunda morte que eu quero falar aqui. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Quando o homem está separado de Deus, quando o homem não tem comunhão com Deus, isso é chamado de morte espiritual. E todos nós nascemos mortos espiritual. Todos nós nascemos mortos espirituais, separados de Deus, sem comunhão com Deus. E tem salvação para a morte espiritual, pastor? Tem, né? Tem. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, e Atos dos Apóstolos 2, versículo 28, né? É quando a pessoa se arrepende,
de todo o seu pecado e tenta se achegar a Deus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Nesse caso aí, o seu espírito é vivificado, né? Segundo João, né? Segundo o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e Atos 2, versículo 28, ok? Então, essa é a segunda morte mencionada na Bíblia, a morte espiritual, né? Que está lá registrado em Efésios, capítulo 2, versículo 1, falando da morte espiritual e a salvação dessa morte espiritual, quando você se arrepende de todo o seu pecado. Quando você abre seu coração para Deus, né? Você é vivificado no Espírito, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, e Atos 2, versículo 28. Amém? E temos também o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Está lá em Romanos 6, versículo 23, e Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Fala da morte eterna, que é também chamado de segunda morte, que é quando a pessoa morreu tanto carnalmente quanto espiritualmente, né? Quando ele partiu desse mundo, quando não tem mais chance, quando não tem mais salvação, porque enquanto a pessoa está viva, ainda há salvação, mas quando a pessoa morre, né? Morre carnalmente e também espiritualmente, sem se aproximar de Deus, sem ter comunhão com Deus, né? Quando ela morre na sua impiedade, sem nenhum arrependimento, aí acontece, né, a morte eterna, quando não há mais salvação para ela, quando não há mais chance de ela se salvar, porque ela morreu tanto carnalmente e também espiritualmente. Então, a morte eterna, ou segunda morte, que é chamada de segunda morte na Bíblia, é quando aquela pessoa morre carnalmente, espiritualmente, né? E é lançado no inferno, esperando, né, o dia do juízo final para ser lançado no lago de enxofre e fogo. Amém? Então tá aí os três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que também é chamado de segunda morte. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus.